Fala, turma do nono ano, tudo beleza com vocês? Bom, gente, está iniciando, beleza? Mais um encontro da gente, né? Mais uma videoaula. Hoje, só lembrando, né, que o nosso encontro é de história, beleza? Então, a gente está iniciando, né, um capítulo novo, praticamente, o professor iniciou ele na última aula, que se trata do quê, né? Da proclamação da República, a República Velha no Brasil, beleza? Ou seja, a gente vivia sobre uma monarquia, né? Era assim que vivíamos sobre ainda o governo, né, de Dom Pedro II, e a gente, né, chegou ao quê? Chegou a viver, né, ou seja, a passagem de uma monarquia para uma república, né, onde a gente tem um presidente da república, uma forma de presidencialismo, beleza? Então a gente vai começar a ver, né, ou seja, por que, por exemplo, começaram a surgir movimentos de república, né, no Brasil. Ok? Por que começaram a querer tirar cada vez mais o poder, né, de um imperador, ou seja, um poder de uma monarquia, e quiseram implementar esta república, né? O professor passou um pequeno exercício na última aula, eu ainda vou trazer ele aqui para corrigir nos nossos próximos encontros, aonde falava a questão do que era a monarquia, do que era uma república, né? Onde a gente tem aí o primeiro presidente do Brasil, né, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, que veio como forma de um golpe militar, beleza? Que foi assim que foi a República do Brasil, né? Então, se a gente comemora a proclamação da República, né, no dia 15 de novembro, é justamente esse fato histórico aí, né? Ou seja, a passagem do Brasil de uma monarquia para uma república, né? E hoje a gente vai ver quais foram os principais fatores que foram levando, né, para o surgimento dessa república no Brasil. Né, o primeiro deles, né, que o que? O sistema capitalista, né, inglês, via na escravidão e na monarquia os grandes motivos que atrapalhavam qualquer desenvolvimento, né? Muitos movimentos no Brasil já lutavam pelo fim da escravidão, outros em defesa do republicanismo, né? Às vezes os interesses de ambos coincidiram, né? Entretanto, as mudanças que puseram fim à escravidão e à monarquia só ocorreram no final do século, no século XIX. Beleza? Os principais aspectos que levaram à crise monarquista, né, conduzindo o Brasil a formar uma república, foram o quê? Primeiro fato foi o quê? Foi a escravidão, ok? Cresciam no Brasil, né, as pressões para que todos os escravos fossem libertos desde 1850, né, com a lei Bill-Arbiden, né, que era uma lei promulgada pelo Parlamento Britânico que permitia aos ingleses, né, aprisionar qualquer embarcação que realizasse tráfico de escravos, beleza? Entre a África e a América, inclusive o Brasil, que ficou em situação difícil, né? Houve grande repercussão ainda mais internamente quando cresceram os movimentos abolicionistas, né, que vinham sendo apoiados em sua maioria pelos republicanos. Né, era claro ataque ao modelo superado da monarquia brasileira, né, escravista. Mesmo assim, os ruralistas resistiam, né, sendo sua principal base de sustentação o imperador Dom Pedro II, né? Com a Lei Áurea, em 1888, que aboliu a escravidão, os ruralistas se sentiram traídos, né, pois perderiam sua mão de obra, o que poderia levar a uma crise. Visando garantir a produção, começaram a apoiar os republicanos e passaram a ser chamados republicanos de última hora. Então, a gente tem aí um dos principais fatores, né, que eclodiu, né, ou seja, para o fim da monarquia e início da república, era a escravidão, ou seja, não era mais necessário a escravidão, né, ou seja, todos os principais países, né, ou seja, já estavam abolindo a escravidão e o Brasil ainda persistia com isso, né, ou seja, estava surgindo já movimentos de revoluções industriais na Europa e, ou seja, não era mais muito importante a escravidão no Brasil, porque já tinham outros planos para o Brasil, né, que era a industrialização. Então, essas pessoas que trabalhavam como escravos, eles tinham mais que tentar, né, ou seja, conseguir alcançar empregos, né, nas indústrias, nas fábricas, para que a industrialização pudesse dar sentido ao Brasil. Então, é por isso que foi começando, né, um movimento que a gente pode dizer que a escravidão ela foi ocorrendo, né, por fases. Então, a gente tem a lei Bill-Arbiden, né, que fiscalizava qualquer tráfico de escravos, a gente teve a lei Ventre Livre, né? A gente teve a lei também sexagenário, né? Que eram todos os escravos acima de 65 anos, né? Não poderiam mais ser considerados como escravos, finalizando, né, com a Lei Áurea, né? Ou seja, então a gente começa a perceber que a Lei Áurea não foi porque, né, ou seja, a princesa ela estava preocupada com a escravidão e preocupada com as pessoas. É porque o momento atual ali pedia para outra coisa, né, que era a libertação dos escravos, porque o Brasil iria se industrializar. Então, o Brasil precisava de mão de obra, né, ou seja, de explorar mão de obra para dar início à reprodução capitalista. Beleza, gente?
Então, a gente tem aí praticamente como eram as condições, né, dos escravos trazidos nos navios negreiros, né, que eram trazidos, por exemplo, da África para o Brasil para trabalhar nos engenhos de açúcar. Outra questão, né, concomitante, né, a economia, né, que o Brasil, ao longo do século XIX, passava por uma grave crise econômica devido às transformações mundiais. A Europa caminhava a passos largos para a industrialização, em que a produção seria cada vez mais rápida, necessitando de a mesma rapidez no consumo. No Brasil, a industrialização ainda era muito pequena, mesmo com a produção de café, ainda não era suficiente para atender às necessidades econômicas. O Brasil continuava escravista, monocultor e latifundiário, né? O que atrapalhava seu desenvolvimento. Então, aquilo que eu falei nesse tanto, né? Ou seja, a gente precisava dar um passo mais largo. Assim, a Europa já estava se industrializando, o Brasil ainda tinha escravidão, então precisava trazer indústria para o Brasil e que as pessoas pudessem se industrializar. A religião também é essa outra questão, né? A questão religiosa no Brasil foi outro fator fundamental para o fim da monarquia, principalmente em função das disputas políticas, né, entre a Igreja Católica e a maçonaria. Como toda em qualquer monarquia, né, a Igreja estava o quê? Associada ao Estado, né, portanto, influenciando diretamente as decisões políticas, e não foi diferente do Brasil, né, desde o período colonial, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II foram imperadores com total apoio da Igreja Católica e do Papa. Mas um episódio causou grave problema político entre os maçons e a Igreja. Aos poucos, o próprio Estado brasileiro, galera, passou a submeter a Igreja, né, como uma instituição dependente, né, sendo assim, nenhuma regra papal seria aprovada sem a autorização do chamado beneplácito régio, né, ou seja, a aprovação do imperador Dom Pedro II. Dessa forma, galera, o Papa Pio IX, né, ordenou que todos os maçons fossem expulsos da Igreja Católica. Dom Pedro II não aceitou e mandou prender os bispos de Olinda e Belém do Pará, responsáveis pela expulsão dos maçons, né? A maioria dos políticos brasileiros eram maçons, inclusive Dom Pedro II e Duque de Caxias, que pediu perdão imperial para os bispos, né? O que foi aceito, né? Mesmo assim, essa situação causou grave problema político e a Igreja Católica se aproximou ainda mais dos ideais republicanos no Brasil. Foi o que aconteceu aqui, né? Ou seja, Dom Pedro II, né? E, por exemplo, e a Igreja Católica acabaram se segregando, né? Ou seja, se separando. Por quê? Porque a Igreja Católica não aceitava, né, muito bem a maçonaria. E o que era a maçonaria? A maçonaria era aquelas pessoas, né, com os ideais da Revolução Francesa. Era uma elite ali que tinha como ideia liberdade, igualdade e fraternidade entre as pessoas. Então a igreja não se dava muito bem com a maçonaria. O Dom Pedro I, tanto quanto o Dom Pedro II, eles eram maçons, né? E simplesmente, né, ou seja, o Dom Pedro não gostou das atitudes da igreja contra a maçonaria. Assim, né, toda a Igreja Católica, né, ela vai, no caso, apoiar o golpe militar que deu início à origem da República no Brasil. Beleza? Então a gente foi vendo que tipo a monarquia ela foi cada vez mais o quê? Ela foi cada vez mais ficando sem força, né? Porque a igreja não estava mais querendo a monarquia, queriam a escravidão queriam que fosse cada vez mais acabada, né? Cada vez mais libertos os escravos e tudo mais. Outra constante também foi o que? O militarismo, ou seja, as divergências do Império com seus militares haviam crescido bastante após a Guerra do Paraguai, né? Ou seja, onde, por exemplo, o Brasil saiu vencedor e os militares começaram a questionar melhores salários, né? Melhores condições de trabalho, né? Ou seja, promoções cada vez mais democráticas, né? E isso o Império não concordou com essa melhoria salarial dos militares, né? Já que eles vieram praticamente vencedores da Guerra do Paraguai. Então, eles queriam praticamente essas melhoras e não, né, e não ocorreu de fato. Então, percebam aí, ó, ou seja, os militares estavam contra a monarquia, a igreja estava contra a monarquia, a economia não era bem, não iria de bem de acordo com a monarquia, e tem a questão da escravidão também não somava muito bem com a monarquia. Beleza? Então somaram-se tudo isso, né, e isso fez com que, né, ou seja, houvesse o golpe militar que ocorreu na Primeira República, né, que Marechal Deodoro da Fonseca tira Dom Pedro II, né, do poder e estabelece uma monarquia, né, proclamando a República, né, ou seja, a proclamação da República. Beleza? Então tem aí o exercício para vocês, ó, páginas 97 e 98, responder essas questões e o procedimento vocês já sabem, né, de envio. Tchau, gente. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.